Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Concluímos ontem a leitura do Sermão da Montanha. Está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós estamos lendo neste momento do nosso devocional diário. Nós vamos dar início à terceira parte do Evangelho de Mateus, que tem como título, essa terceira parte, a pregação do Reino dos Céus. A parte narrativa de 10 milagres. É o capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8, todo ele. Nós vamos ler o versículo 1 ao 4, que vai falar da cura de um leproso, do versículo 5 ao 13, que vai falar da cura do servo de um centurião, no versículo 14 e 15, a cura da sogra de Pedro, o versículo 16 e 17, diversas curas. O versículo 18 ao 22 serão apresentadas exigências da vocação apostólica. Do versículo 23 até o versículo 27, a tempestade acalmada. E a última porção do capítulo 8, os endemoniados gadarenos. Vamos à leitura, novamente na versão da Bíblia de Jerusalém. A cura de um leproso, Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz assim: Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhes sirva de prova. Agora a cura do servo de um centurião. O centurião era um oficial romano, né? Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. E ao outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Em seguida disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. A cura da sogra de Pedro. Versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Diversas curas. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Versículo 18, exigências da vocação apostólica. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para a outra margem. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. A tempestade acalmada, versículo 23, ainda no capítulo 8. Depois disso entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Jesus, Filho de Deus, é Jesus. E a última porção, do versículo 28 até o 34, concluindo o capítulo hoje do Evangelho de Mateus, o capítulo para o dia de hoje, terça-feira, dia 20 de setembro do ano 2022, os endemoniados gadarenos. Diz assim: ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: ide. Eles saindo daqueles homens que estavam possessos desses demônios, eles saindo foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar
do alto de um precipício e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Os milagres, a manifestação de poder do Filho de Deus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são evangelhos sinóticos. Sinótico significa que devem ser lidos juntos. Aqui nós fazemos a leitura do Evangelho de Mateus de 2 homens que eram possuídos por esta casta de demônios. Em outro evangelho nós vamos ler a presença de um homem apenas. Mas é fato que aquilo que Jesus veio fazer, eu vim para não descumprir a lei, mas cumpri-la. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ele, Jesus, o Filho de Deus, na leitura que fazemos dos Evangelhos, se mostra Senhor, Salvador e Mestre. Amém? Estamos lendo o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Eu, pastor Vandelcio, aqui do Centro Evangelístico Nova Vida, no bairro da Cremação, em Belém do Pará, me alegro em ler todos os dias no nosso devocional a Bíblia Sagrada, porque creio que a leitura das Sagradas Escrituras é bênção para a minha vida e é bênção para a sua vida também. Que Deus o abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.